Pessoal, exercício 7 aí, então vou organizar minha função. Observa que tanto aqui nesse primeiro termo quanto nesse segundo termo, a gente tem o raiz de 2 vezes y. Isso é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de y, que é a mesma coisa que raiz de 2 vezes y elevado a meio, certo? Então aqui vai ficar ó, raiz de 2 vezes y elevado a meio, menos, aqui ó, vai ficar y elevado a menos meio sobre raiz de 2. Por quê? Porque o raiz de 2 vezes raiz de 2y, que é a mesma coisa que raiz de 2 vezes y elevado a meio, está no denominador. Só que eu passei essa parte aqui para o numerador, por isso que ele ficou com expoente negativo aí. Ó. E aí a gente pode fazer então a nossa integral aí. Então vai ficar assim, ó, raiz de 2, que é constante, está multiplicando, eu repito. Aqui eu vou somar 1, então vai ficar y elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Menos, aqui também vou somar 1, então vai ficar y elevado a meio dividido por meio. Como já tem um raiz de 2 aqui constante dividindo, então o meio passa multiplicando ele, vai dar raiz de 2 sobre 2. Quando você tem uma constante multiplicando ou constante dividindo aqui, a gente repete, ó, aqui está ela aqui e está ela aqui, ó, certo? Mais o C. Né? Então aqui vai ficar o seguinte, aqui ó, divisão de fração, na hora que eu fizer de cima vezes o inverso dessa aqui de baixo, vai ficar 2 raiz de 2 vezes raiz quadrada de y ao cubo sobre 3, menos, aqui a mesma coisa, ó, como aqui embaixo tem uma fração, fazendo divisão de fração, vai ficar 2 raiz de y sobre raiz de 2 mais o C, né? Que é aqui, ó, aqui em cima raiz de y, e aqui embaixo, divisão de fração, mantém de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Poderia deixar assim, ó, mas aqui dá para fazer algumas simplificações. Ó, 2. Aqui, ó, primeira coisa, aqui é raiz quadrada e raiz quadrada. Multiplicação de raiz de mesmo índice, você mantém a raiz e multiplica o que está dentro. Então, vai ficar aqui sobre 3. E aqui, se você quiser multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, aqui vai ficar menos 2, raiz de y vezes raiz de 2, sobre 2 mais c. E ainda você poderia colocar o seguinte aqui, ó. Aqui, ó, raiz de y vezes raiz de 2, né? Aqui dá para cancelar esse 2 com esse 2. E aqui você colocaria menos raiz de 2y mais o c, a resposta do exercício 7 aí, certo? No exercício 9, eu vou primeiro aqui, ó, antes de começar ele, eu vou reescrever esse raiz de x ali como x elevado a meio. Aqui, antes de fazer integral, multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e soma o expoente, aqui é x elevado a 7 meios. E aí agora eu vou fazer a integral. Soma 1 no expoente, vai ficar 9 sobre 2, dividido por 9 sobre 2, mais o c, que é a mesma coisa aqui, 2 raiz quadrada de x elevado a 9 sobre 9 mais o c. Divisão de fração mantém de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, certo? Poderia deixar assim, ou isso aqui ainda dá para simplificar. Você poderia colocar 2, raiz x a 9 é x elevado a 8 vezes x sobre 9 mais c, ou seja, 2x a quarta, raiz de x sobre 9 mais c, a resposta do exercício 5 aí.